Fala pessoal, então agora a gente vai entrar em palavras-chave, que são aquelas palavras que a gente coloca lá para poder elencar e aparecer lá no Google. Então, você quando você está fazendo o seu site lá e tem um programador ou agência ou você mesmo e tal, você já tem como colocar algumas palavras-chave, que são os hashtags lá para... Não são hashtags, são palavras-chave mesmo, normal, que você vai colocando... Agora me deu dúvida se coloca por meio de hashtag. Eu falo é só o meio, mas você tem que colocar as palavras-chave em si. Que o Google vai identificar o seu site inicialmente, e aí é lógico, ele vai começar a ver tudo que você escreve no seu site, mas a gente já viu que isso não é tão levado em conta agora. É mais o tempo que a pessoa fica no seu site, e aí é lógico, como é que ele vai ver o assunto que se aborda, no que você é relevante? Nos assuntos que você escreve, tá ok? Então é como se fosse uma leitura mesmo, um scanner de todo o seu site. Então, por isso que é importante ficar repetindo essas palavras também no texto do seu site. Então, provavelmente alguém já te disse isso, ó, você vai escrever, você quer dar ênfase para a palavra GoBrain. Cara, faz um texto de ginkgo biloba, mas cita GoBrain 4 vezes nele. Porque quanto mais você citar, mais o Google vai entender que aquela palavra é relevante para você no seu site e mais para quando a pessoa pesquisar aquilo lá no Google, a gente vai tentar te entregar. A gente, o Google, né? Enfim, a base da pesquisa na internet são as palavras-chave. E quando a gente fala de pesquisa, a gente fala de quê? Eu vou para o maior canal que tem, Google. 82% procuram no Google uma empresa que estão próximo deles. Fonte do Google mesmo. Isso aqui é micromomento, lembra? Então, se você está próximo, momento eu quero ir. Então, por isso que é importante ter Google Meu Negócio e tudo mais. Mas aí, quando a gente entrar em Google mesmo, que eu vou falar sobre isso, tá? Agora, no finalzinho, eu vou dar alguns exemplos de uma palavra-chave, de palavras-chave da FVG, que eu acho legal, porque lá eles usam 3 palavras-chave e assim, a movimentação deles são gigantescas, e com essas 3 palavras-chave eles têm muito sucesso. Eles já tiveram 10, eles já tiveram 5, nos últimos 4 anos, onde eles tiveram uma curva que saíram, eu não vou falar números aqui, mas o número do faturamento deles aumentaram 6 vezes, inclusive com o ano de pandemia, nos últimos 3 anos, deixa eu ver isso, não, 6 não. Quanto? Nos últimos 3 foram 4 vezes mais. Cara, foram usando a maioria das vezes essas 3 palavras-chave, e aí hoje é o que eles têm lá. Entende? Então, vou vir aqui, ó. Então, como colocar palavras no site que sejam encontradas nesses canais? Quando eu falo nesses canais, eu estou falando Google, tá, gente? Então, 96% dos brasileiros pesquisam online produtos e serviços de pequenas e médias empresas. Isso é a fonte do E-Commerce Brasil. Então tem um site que chama E-Commerce Brasil, tira muita coisa de lá. Eu acho que é legal vocês entrarem. Bruno, eu trabalho só com produto físico. Não, mas uma hora você vai ter que trabalhar com digital. Você está aqui fazendo por causa disso o curso. Então entra nesse site lá que tem bastante informação. O Google é o seu melhor panfleteiro. Então antigamente a gente ficava lá na esquina lá e distribuía aqueles flyerzinhos, panfletos nos sinais. Hoje o Google é o melhor panfleteiro porque é a maneira que você tem de aparecer para quem está na via, entendeu? No meio da internet. Então você está lá na via, lá percorrendo, navegando e tal. O Google pode te entregar de várias maneiras. Por isso que eu uso essa analogiazinha. Então o que eu preciso saber? Primeiro você tem que ser assertivo nessas palavras-chave, tá? Bruno, eu tenho que escolher... Vamos partir lá para o exemplo de uma vez? Que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Palavras-chave. Então as 3 palavras-chave, escolha as 3 principais. Eles falam que você tem só 3. Opa! Ué, gente, o que deu aqui? Escolha as 3 principais. Então, eles vão lá no Google Keyword Planner. Então, isso são as palavras-chave que eles colocam no Google lá. Nessa parte aqui, ó, de Google Keyword Planner, tá? Não sou eu que faço isso nas minhas empresas e tudo mais. Eu tenho alguém que faz isso. Mas eu que ajudo a colocar as palavras-chave. Então, por exemplo, se você for perguntar do GoBrain hoje. O GoBrain, principal palavra. Por incrível que pareça, GoBrain. Porque a pessoa clica lá e aí ela já vai direto para o site, porque muita gente faz isso. Não gosta de digitar o site. Só digita o que quer e o Google tem que mostrar. Então, como eu tenho muito afiliado, eu pago essa palavra para aparecer, porque às vezes aparece algum orgânico na frente, enfim, para não ter problema. Depois disso, o que eu coloco? Hoje, eu não estou mostrando do GoBrain porque eu tenho muitas palavras que ainda estão, sabe? Que não estão entregando do jeito que eu queria. Mas hoje, eu coloco muito falta de memória, tá ok? Cansaço mental, tá? Falta de foco, sempre na dor, porque sempre a pessoa coloca assim, eu tô com uma dor, tô com um problema de falta de foco. Isso eu já percebi que o meu produto é muito na dor, tá? Então é percepção, tá? Desse tempo que eu tô trabalhando com ele. E alta performance. Mas o alta performance é porque eu tô vindo com um outro produto que vai encaixar, então faz sentido para minha empresa, tá? Mas vindo aqui nas palavras-chave que eu escolhi aqui, ó, binoplastia,
abdominoplastia, olha lá, ó, pesquisas mensais 110 mil, cirurgia plástica 27 mil, mastopexia. Por que mastopexia e abdominoplastia tem muito mais? Porque no Google é tudo leilão. Então, provavelmente, isso aqui, ó, isso aqui é a palavra-chave que eles pagaram, palavras pagas, né? Que eles vão lá no Keyword Planner lá e colocam palavras-chave. Então, eles participam de um leilão. E aí, para não ficar gastando muito também, eles colocam palavras mais segmentadas, que é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, na verdade. Então, se você for colocar lá no Google Ads lá, e aí você vai colocar a palavra-chave. Cara, coloca, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui na aula, mas tipo assim, eu tenho uma padaria, eu tenho um lava-jato, eu tenho um ponto físico. Coloca o ponto físico e o nome do bairro. E testa. Tudo é teste, tá, gente? Eu acho que vai dar muito bom. Bruno, eu trabalho com consultoria. Cara, tenta colocar um problema, tenta colocar logicamente o nome da sua consultoria e tenta colocar alguma coisa que você entrega específica. Porque se você vai nessa palavra que tem baixo leilão, a chance de você aparecer é muito grande, você vai gastar menos. E aí, aos poucos, você vai construindo. Porque eu tenho certeza que cirurgia plástica aqui, eles combatem com muita gente. Entende? Então, assim, aqui está escrito concorrência baixa. Mas dá para saber que não é, porque aqui, ó, o lance está mais caro. Entende? Então, assim, a concorrência, o Google está falando que é baixa, mas só do lance está mais caro aqui, ó. Tá vendo? Aqui também a mastopexia está caro. Então significa que é mais, o lance está mais caro porque o leilão está mais caro, então fica mais caro você aparecer para outras pessoas. Então, resumindo, quanto mais barato for o leilão, estou pagando muito pouco, entende? Significa que o custo por clique, o custo por visualização e tudo mais, o leilão não tem muita gente competindo, querendo pagar por aquela palavra, entendeu? Tem alguns sites, se vocês forem no site do Ney Patel, vocês podem entrar, mas aí eu acho que complica muito. Foi aí que eu otimizei o do GoBrain, tá? Eu li alguns artigos do Ney Patel, e aí, se vocês quiserem mais pra frente, eu posso liberar isso pra vocês. Mas eu tô lidando aqui com um grau de consciência de marketing de vocês. Aí é bom esclarecer isso, que é mais ou menos de 1 a 3, no máximo, chegando a 4. Então, eu acho que se eu soltar algumas coisas do Ney Patel aqui, vai complicar mais do que simplificar. Então, por isso que eu tô soltando até essas aqui, das 3 principais palavras-chave. Beleza? Então, só para contextualizar, tem 2 tipos de jeito de você fazer isso. Você faz pelo Google Ads, mas quando você vai montar seu site, tem como você colocar algumas palavras, tipo hashtag. Por isso que eu usei a palavra hashtag, é porque é o seguinte, você tem um post lá. Gente, isso aqui tá dando muita confusão. Pera aí, eu vou fechar essa parte aqui. Que aí para. Pronto. E aí, o que acontece? Só para contextualizar, desculpa, viu, gente? Contextualizando, tem essas palavras que o Google vai identificar. Olha, cara, ele é do segmento tal, porque ele vende suplemento, ele vende nootrópico, ele vende coisa relacionada à produtividade, saudabilidade, tal e tal. E aí, dentro disso, eu vou colocando nos meus textos. Só que eu vou tentar trabalhar mais palavras-chave, usar mais palavras ali, porque o Google vai identificar melhor. Então, assim, ó, eu sempre uso GoBrain em tudo que eu vou falar lá nos meus textos do blog do GoBrain. Então, o Google mais que sabe que o meu negócio é GoBrain, porque eu pago o Google Ads, a palavra GoBrain, eu tenho o GoBrain elencado como palavra-chave do meu site, eu tenho o GoBrain citado em todos os textos do meu site, várias vezes. Então, o Google olha para mim e fala, cara, esse cara aqui é puro GoBrain, entende? Então, eu estou dando um exemplo do GoBrain, porque é a palavra realmente que mais elenca e que eu gasto com o Google Ads. Hoje eu estou gastando aí, eu gasto até pouco, mas eu gasto, entre aspas, entre 500 e 600 reais só com a palavra GoBrain. Mas é tudo gente que digita lá GoBrain e que não digita o nome do site. Mas eu prefiro pagar porque vale a pena, faz sentido para mim. Então, vamos lá, seja assertivo. Se for serviço, foque em abrangência. É aquilo que eu falei. Vocês lembram? Cara, se você tem um serviço, você quer prestar, foca aonde você vai efetuar esse serviço. Foca na região. Foca, e além da região, para quem faz serviço, aí eu tenho serviço de... outro dia me procurou, cara, foi tão simples ajudar ele. Serviço de pet shop de banho. Cara, eu falei, qual que é as regiões que você mais atua? Começa a colocar o nome da região. Porque geralmente a pessoa procura, se eu moro aqui, eu procuro o bairro e o serviço. Lembra daquele negócio? Aí começa a fazer sentido lá atrás, micromomentos.
Ah, momento eu quero comprar, momento eu quero ir, momento eu tô, sabe? Eu quero saber. Então isso aqui facilita para o Google te mostrar para a pessoa certa na hora certa. Tá? Se for produto, foca em menor custo por clique. Então no CPC. Lembra que eu falei lá mostrei lá da FVG? Para mim o que faz mais sentido lá, se fosse para falar, escolhe uma palavra, e provavelmente eles testaram outras e não deu bom, seria abdominoplastia. Nossa, tá difícil, abdominoplastia. Tá? Por quê? O CPC dela tá baixo, o custo por clique está baixo, comparadas às outras. A Bruna não tem comparação nenhuma. Não, então começa com 3. Olha que dá melhor. Aí depois pega pior e troca ela por outra. E aí você vai comparando os seus números. Entende? Só você vai ter que passar por essa experiência. Não olhe inclusive do concorrente, tá? Isso aí eu acho que tem que ser um trabalho empírico, que você vai fazendo no dia a dia e você vai descobrindo a melhor solução. Beleza? Comece sempre pela dor, solução, transformação ou localização. Anota isso, porque é para testar. Entende? Hoje eu vou muito pela dor e solução. A transformação não trabalho tanto, entende? Eu trabalho o que? A solução, foco, produtividade, alta performance, dor, falta de memória, falta de foco, entende? E aí quando a gente fala palavra-chave, pode ser termo, tá, gente? Ou localização, tá? Alguns hacks. Pesquise seu concorrente diretos de autoridades. Então você vai pesquisar o seu concorrente para ter uma ideia de palavra-chave. Mas o valor que você vai gastar com ela, o custo por clique, só você vai poder saber e comparar. Não, esse aqui está dando melhor, esse aqui não está dando. Entendeu? E isso, gente, se você não tiver muita similaridade com a tecnologia, por isso que eu não estou entrando muito aqui também em questão de tecnologia, porque eu entendo que isso aí você pode falar com uma pessoa que está fazendo o site junto com você. Isso aí é normal. Mas é porque nem todo mundo faz isso. Entende? Então é legal e é bom para você cobrar, é bom para você gerenciar. Tá? Escute o Google em você quis dizer palavras relacionadas. Então sempre o Google, ele dá dicas, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Numa campanha de Google Ads que eu subi, e aí, claro, eu vou entrar na negócio do Google Ads que a gente tinha mais antiga lá, para depois mostrar para vocês, só a nível de mostragem mesmo. Ele sempre chega com um relatório e fala, cara, você consegue aumentar 80%, é sério isso, 80% ou 90% do seu nível de abrangência, se você colocar essas e essas palavras-chave, se você fizer isso, isso e isso. Então ele já faz isso. Então quando você vai colocar a palavra-chave lá, é igual no Facebook. Você quer colocar, por exemplo, sei lá, aonde malhar? Não sei, nossa, exemplo horrível, mas vamos lá, aonde malhar? Aí às vezes ele vai chegar e te dar um negócio assim, aonde malhar de noite? Mas porque com certeza ele acredita que essa palavra vai dar bom. Então, a inteligência artificial de Google, de Facebook, é muito foda, gente. É muito foda. Então, sempre vamos na onda deles. Do que eles mandarem, eu acho que é válido testar. Não é que vai ser 100% certo, não, tá? São as palavras e frases que seus clientes em potencial digitam em um buscador. Então, cara, sempre tenta pensar em como uma pessoa te pesquisa. Fala a língua dela, entende? Você não tem que colocar, tipo assim, igual, por exemplo, por que eu coloquei na questão do Lava Jato Bonitis? Porque é como eu digitaria. Eu preciso de um Lava Jato que seja no Bonitis, então eu coloco Lava Jato Bonitis. Então, vocês têm que ter essa noção de como o cliente te pesquisa, de como ele fala lá no Google. Que às vezes ele usa uma frase para te pesquisar e às vezes você está usando uma palavra só. Entende? E isso faz muita diferença. Então, são as palavras e frases que seus clientes em potencial digitam em um buscador. Tá? Então por isso que eu coloco falta de memória, falta de foco, entende? Eu já cheguei a testar, quero mais memória, preciso de mais memória, mas não deu muito bom não, mas poderia. Então, você sempre coloca substantivos ou adjetivos ou pronomes junto ao valor que... valor não, né? A sua dor, a palavra que corresponde à sua dor, a palavra que corresponde à sua solução, a palavra que corresponde à sua transformação, tá? Simplificando, escolha somente 3 palavras-chave. Isso aqui é em relação ao Google lá. Quando você vai fazer o seu site lá, que você precisa colocar mais ou menos um parâmetro de que seu site está falando, né? Qual que é o segmento dele. Eu acho que você pode colocar mais de 3, você pode colocar 6. Analise as métricas e faça testes regularmente. Além disso, menos concorrência, mais tráfego qualificado. Então, priorize o termo de compostos por mais de 3 palavras, como, por exemplo, como fazer controle financeiro.
é melhor do que você fazer assim, controle financeiro. Entende? Então eu já venho afirmando isso há algum tempo, mas isso hoje é sabido que além de você otimizar o seu custo por clique, porque você vai ter menos concorrente, você vai ter um tráfego mais qualificado. Como assim? Se eu coloco, por exemplo, só controle financeiro às vezes a pessoa digitou ali genericamente, mas ela quer uma coisa bem específica. Agora, como fazer controle financeiro? Ela quer saber como construir ele. E não o que o controle financeiro pode trazer, não sei. Nesse exemplo não coube tão bem, mas quanto mais mastigado você colocar lá, menor vai ser a concorrência, porque nem todo mundo vai estar colocando isso, e melhor vai ser o seu tráfego que vai chegar até você. Porque muitas pessoas que chegam, às vezes, lá, realmente não querem seu produto. Então, se você consegue simplificar isso, simplificar de uma maneira assim, falar mais, especificar mais, você é mais assertivo. E sempre usem as palavras comerciais. Se fosse para seguir uma dica aqui agora, seria essa. Em questão de palavras-chave do Google. Comprar, avaliação, desconto, cupom, oferta, frete, pedido. Sempre coloca alguma palavra comercial junto também. Então, Bruno, você pediu para eu fazer 3 palavras-chave. Olha o tanto de coisa que você está falando para mim agora. Cara, testa. Começa com 3, mas uma você usa isso aqui. A outra você usa somente uma palavra sozinha. A outra uma você tenta a solução, a outra a dor. Entende? Porque isso aqui é uma premissa real. Faça testes regularmente. Como assim faça testes regularmente? Eu não tenho tempo, eu não posso e tal. Vou te falar um negócio. Sabe o Booking.com? Aquele site gigantesco de alugar hotel, esses negócios. Cara, o Booking... Isso é uma informação que a Camila Farani, aquela Shark lá do Shark Tank, uma vez disse. Se eu não me engano, numa sala de Clubhouse. Eu não sei se foi a Cris. Eu estava mentorando, inclusive, com a Cris, lá no inicinho. Enfim, numa dessas salas de Clubhouse. Ela chegou e falou assim, o Booking, que é uma empresa que é muito mais que um unicórnio, vale mais de $1 bilhão, enfim. Ele faz 1.600 testes AB. O que é isso? Eu faço um teste, por exemplo, com um criativo rosa e outro vermelho. Com uma cópia e com outro. Tipo assim, a nível de comparação. Ele faz 1.600 testes AB por mês. Testes. Entende? E é uma empresa que já é gigantesca e tudo mais. Então, assim, isso mostra que, cara, se você está na internet, você tem que viver de teste. Você tem que separar um orçamento, você tem que sempre estar testando coisa nova, porque senão você vai ficar para trás. Entende? Como tudo na vida. Certinho? Então, agora nós vamos entrar para a parte de SEO aqui. Só fechar essa aula. Espero que tenha contribuído. Se tiver muita dúvida, gente, e aí se tiver dúvida pragmática de como entrar na ferramenta e tudo mais, eu entro. Mas eu tô pensando aqui que vocês vão ter alguém que vocês vão poder, que auxiliam vocês nisso, tá ok? Até porque, se você que faz isso no seu negócio, provavelmente, às vezes, você vai entender até mais que eu, mas o que eu estou passando aqui é o que hoje é a minha realidade, o que eu estou fazendo, eu estou tendo resultado, e parceiros ao meu redor, que têm resultados muito maiores do que eu, nesse tipo de segmento, que é a palavra-chave e tudo mais, porque hoje o meu foco é muito Facebook Ads, é muito conteúdo, e agora vai ser muito mais parcerias, eles são foda nisso e eles fazem desse jeito. Então é aquele negócio, cara, não existe jeito certo, existe teste, o que dá certo para um às vezes não vai dar certo para o outro. Por isso que eu tento ser um pouco mais genérico, mas aqui eu coloco as premissas mais certas que você tem que seguir. Isso eu tenho certeza. Essas premissas que eu estou passando para vocês aqui. Fechou?